Olá pessoal, aqui é o professor Ayrton, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula. Olá pessoal, nessa aula eu vou falar um pouco mais sobre o termo geral de uma sequência, tá certo? Além de eu falar sobre a sua definição, eu vou fazer alguns exemplos para a gente poder determinar o termo geral de uma sequência. Bom, se a gente pensar em algumas sequências numéricas, algumas delas são geradas por regra ou por leis matemáticas, que possibilitam a gente a determinar quais são seus termos. Ou seja, não é uma sequência totalmente aleatória, que os números são escolhidos ao acaso. Eles seguem uma regra, eles seguem uma lei. Tá certo? Então, determinar o termo geral é nada além do que determinar a regra que gera esses termos. Tá? De modo geral, a gente chama esse termo, a gente representa esse termo por AN. Então, o termo geral pode ser dito como AN é igual aí uma regra, uma função matemática, né, uma função desse n. Tá? Então, a partir do valor do n, o que é o n? O n é a posição que esse termo ocupa na sequência. Então, conhecendo a posição, eu consigo descobrir quem é esse termo, tá? A partir dessa regra. Então, determinar o termo geral é descobrir a regra de formação dessa sequência. Ok? Vamos lá, vamos fazer alguns exemplos aqui. Então, a primeira sequência que eu tenho aqui é um terço, um quinto, um sétimo e assim por diante. Então, vamos lá, vamos pegar essa sequência. Então, a sequência é um terço, um quinto, um sétimo e assim por diante. Tá? Bom, primeira coisa, vamos escrever aqui, ó, quem é o A1? O A1 é 1. O A2 é um terço. O A3 ele é um quinto. O A4 ele é um sétimo. Meu objetivo aqui é descobrir o termo geral, ou seja, o AN. Tá? Então é isso que eu quero. Lembra que esse AN, vamos escrever aqui no cantinho, ó, esse AN ele vai ser uma função do n, tá? Ou seja, uma lei que determina o elemento que ocupa a posição n a partir dessa posição n. Tá? Bom, primeira coisa, o que eu vou observar aqui? Aqui o primeiro termo, tudo bem, é 1. No segundo, a partir do segundo termo, eu tenho um terço. No segundo termo, o n dele aqui é 2. Tá? Então eu posso pensar no seguinte, ó. Um terço eu posso escrever como sendo 1 mais 2. O terceiro termo, eu tenho o 5. Tá? Sabendo que o termo anterior tinha no denominador o 3 e agora tem 5, e o 5 não é 3 mais 2? E nota que o 3 eu já escrevi como sendo 1 mais 2. Eu vou acrescentar mais 2 aqui. Então tem 1 mais 2 mais 2. Esse primeiro 1 mais 2 aqui, eu obtive do A2. Tá? O próximo termo aqui, o 7, um sétimo, né? O 7 está no denominador, e o 7 é 5 mais 2. Eu posso escrever o 5, do jeito que eu escrevi no termo anterior, e acrescentar mais 2. Bom, aqui, 1 sobre 1, 1 eu posso escrever como sendo 1 sobre 1, não muda nada. Tá? Notem vocês, ó, aqui eu tenho 3 parcelas iguais a 2, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1, e aqui eu não tenho nenhuma. 0 vezes o 2. Isso aqui eu posso escrever como sendo
1 sobre 1 mais 2 vezes o zero. Esse daqui eu posso escrever como sendo 1 mais 2 vezes o 1. Esse daqui eu posso escrever como sendo 1 sobre 1 mais. Aqui o 2 aparece duas vezes. Então, 2 vezes o 2. Esse daqui eu posso escrever como sendo 1 mais 1, 2, 3, 2 vezes o 3. O que eu vou observar aqui, que eu vou chamar a atenção de vocês, é que quando n é 1, eu multiplico 2 por 0. Quando n é 2, eu multiplico 2 por 1. Quando n for 3, eu multiplico 2 por 2. Quando n for 4, eu multiplico 2 por 3. Então eu posso pensar assim, ó. Quem seria o A100, por exemplo, né? Quem seria o A100? 1 sobre 1 mais 2 vezes o 99. Ou seja, se eu sei que aqui é 100, então eu observei que eu vou multiplicar o 2, né? 1 mais 2 vezes quem? O antecessor do 100. No caso é 99. Se eu fizer a conta, eu descubro quem é o A100. Então, de modo geral, eu posso dizer que a n é igual a 1 sobre 1 mais 2 vezes o antecessor do n. Quem é o antecessor do n? N menos 1. Então, aqui ó, eu descobri o termo geral dessa sequência. Certo? Então, o termo geral dessa sequência aqui, isso aqui é o nosso item A, né? O termo geral do nosso item A, do nosso exemplo A, é AN igual a 1 sobre 1 mais 2 vezes N menos 1. Ok? Vamos para o segundo exemplo. Vou acrescentar mais uma página aqui. O segundo exemplo nosso, a letra B, a sequência que eu tinha é 5, 7... Opa, desculpa. 5, 9, 13, 17, licenças, por aí vai. Então, de novo, ó, aqui o meu A1 é 5. O meu A2 é 9. O 9 pode ser escrito a partir do 5 aqui, ó, como sendo 5 mais 4. O meu A3, ele é 13. O 13 é 9 mais 4. O 9 eu escrevi como sendo 5 mais 4. Então, eu vou acrescentar mais 4 aqui. 5 mais 4, que é o 9, mais 4. 9 mais 4, 13. O próximo, o A4, ele é o 17. O 17 é 13 mais 4, então é 5 mais 4 mais 4, que é o 13, e eu vou acrescentar 4. De novo, ó, vamos fazer uma observação aqui. Quando o n é 4, eu tenho aqui 1, 2, 3 parcelas iguais a 4, somando com 5. Isso aqui vai ser 5 mais 4 vezes o 3. Quando n é 3, nessa sequência eu tenho duas parcelas 4. Então, aqui é 5 mais 4 vezes o 2. Aqui, quando o n é 2, tem uma parcela igual a 4. 5 mais 4 vezes 1. E aqui, quando o A é 1, não tem nenhuma parcela igual a 4, né? Então, 0.
Então, 5 mais 4 vezes o zero. Então, de modo geral, por exemplo, se eu quero saber quem é o A60, né? Eu posso fazer o seguinte, ó. 5 mais 4 vezes, se vocês observaram, o número de vezes que o 4 aparece é sempre igual ao antecessor da posição. Então, no caso aqui, ó, seria 4 vezes 59, nesse exemplo. Se eu fizer essa conta, eu descubro quem é o A60. Mas não é o objetivo. O objetivo é determinar o termo geral. O termo geral é o AN. Então, o AN aqui vai ser 5 mais 4 vezes o antecessor do N, que é N menos 1. Esse é o termo geral desse exemplo aqui, do nosso segundo exemplo. Certo? Vamos fazer mais um. Na letra C, ele é 3 menos 6, 12, menos 24, e assim sucessivamente. Certo? Bom, o nosso A1 é 3, o A2 menos 6, o A3 é 12, o A4 menos 24. Nota o seguinte, ó, o sinal está alternando aqui, né? Positivo, negativo, positivo, negativo. Isso acontece quando a gente multiplica. Se eu multiplicar um positivo por um negativo, dá um negativo. Ou dividir, né? Multiplicar ou dividir. Então, se eu pegar um positivo, multiplicar por um número negativo, o resultado é um número negativo. Ou se eu dividir um positivo por um negativo, o resultado é um número negativo. Então eu vou pensar o seguinte, ó, como que eu posso obter o menos 6? Lembrando que aqui eu tenho o A1 como sendo 3 e a posição dele é o 2. Ué, se eu fizer 2 vezes o 3, dá menos 6, né? Dá 6. Só que se um deles for negativo, o resultado daria menos 6. Então o que eu vou fazer? 3 vezes menos 2. Agora, se eu pegar o 12 e multiplicar o menos 6 por menos 2, vai dar 12. Por quê? Se eu pegar o menos 2 é negativo, e multiplicar por menos 6, que também é negativo, o resultado vai ser positivo. O menos 6 eu posso escrever ele como sendo 3 vezes o menos 2. Então eu vou multiplicar isso daqui por menos 2. Menos 2 vezes o menos 2 dá 4. 4 vezes o 3 dá 12. E se eu pegar o 24, se eu pegar o 12 e multiplicar por menos 2, o resultado é menos 24. Então, 3 vezes o menos 2 vezes o menos 2 é o 12. Se eu multiplicar isso daqui por menos 2, o resultado vai dar menos 24. Observação. Quando o índice aqui é 4, deixa eu só escrever isso daqui. Isso aqui pode ser escrito como sendo 3 vezes o menos 2. Como eu tenho 3 parcelas, elevado ao cubo. Esse aqui, 3 vezes o menos 2. Como eu tenho 2 parcelas, ao quadrado. Esse aqui, 3 vezes o menos 2. Como tem uma parcela só, está elevado a 1. Esse aqui eu posso escrever como sendo 3 vezes 1. E tem um truque aqui, ó. Todo número elevado a zero é 1. Então fica 3 vezes o menos 2 elevado a zero. Vou chamar a atenção de vocês. Ó. Quando o n é 1, o expoente do menos 2 é 0. Quando o n é 2, o expoente do menos 2 é 1. Quando o n é 3, o expoente do menos 2 é 2. Quando o n é 4, o expoente do menos 2 é 3. Então, por exemplo, se eu quero... quem é o A30? Então, o A30 vai ser 3 vezes o menos 2. Tá vendo? Elevado sempre a um valor, sempre é o antecessor da sua posição. A posição é 30, o antecessor de 30 aqui é 29. Tá? Então,
Como que fica o termo geral? Como que fica a lei de formação dessa sequência? AN é igual a 3 vezes menos 2 elevado a N menos 1. Tá certo? Então, pessoal, espero ter ajudado e até a próxima aula.